Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite do evento Clio Digital, Memórias e Histórias de Sergipe, 200 anos da independência. Colóquio via Google Meet, que teve início no dia 1º de agosto e vai até 12 de dezembro de 2020. Este evento é realizado pelo Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades e Religiosidades, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, o Programa de Pós-Graduação em História e o Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. A equipe coordenadora é formada pelo coordenador-geral, o professor doutor Antônio Lindivaldo Souza, e pelo coordenador adjunto, o professor doutor Cláudia Franklin Monteiro Santos. Tem como a comissão organizadora o professor doutor Carlos de Oliveira Malaquias e a professora doutora Edna Maria Matos Antônio. Tem também a professora mestre Josineide Luciano Almeida, a professora mestre Maristela do Nascimento Andrade, o professor mestre Reinaldo Ribeiro Rocha, os alunos do programa de pós-graduação em História, Jonatas dos Santos Costa, Robério José Santos Júnior, e os alunos do Departamento de História, os graduandos José dos Anjos Filho e João Eduardo Freire Coelho. A comissão científica é formada pela professora Maria de Deus Manso, da Universidade de Évora, a professora doutora Mônica Liz Miranda, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o professor doutor Pedro Abelardo de Santana, da Universidade Federal de Alagoas, a professora doutora Marilza Oliveira, da Universidade de São Paulo, o professor doutor Marcos Ferreira de Andrade, da Universidade Federal de São João del Rei, o professor doutor Paulo Eyman Souto, da Universidade Federal de Sergipe, e a professora doutora Elizabeth Aparecida Duque Seabra, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Aproveitando o ensejo, vamos passar as datas das próximas lives. Dia 16, próxima sexta-feira, às 19 horas, teremos como tema as nações africanas em Sergipe, as reconstruções identitárias, sociabilidades e algumas relações construídas. Será ministrada pela professora doutora Joceneide Cunha dos Santos. No dia 19, segunda-feira, às 19 horas, teremos o tema A Transferência da Capital Sergipana de São Cristóvão para Aracaju via as redes sociais. Será o professor Oswaldo Ferreira Neto. No dia 24, sábado, às 19 horas, o tema será o Monumento à Ponte do Imperador, como um dos símbolos mais significativos sobre a memória e a história de Sergipe, ministrado pela professora Ana Maria do Nascimento Fonseca Medina. A live de hoje, nós teremos o prazer de desfrutar o tema Aspectos em torno das salas de cinema de Aracaju durante a Segunda Guerra Mundial. Será ministrado pela professora doutora Andresa Santos Cruz Mainar, que daqui a poucos instantes nos dará o prazer de sua fala. Para o bom andamento das lives, nós temos alguns avisos. Desde a live do dia 7 de setembro, só participam delas quem se inscreveu em cada uma delas. Lá no Siga, você tem a opção
de se inscrever no evento como um todo, recebendo o certificado do evento, e também a opção de se inscrever em cada live, certo? Então, para conseguir o certificado, você se inscreve no evento como um todo, e também tem a opção de se inscrever nas lives individuais, isoladamente. Enquanto estiver assistindo a live, assine a lista de presença que já está rolando aí no chat para que o seu nome seja computado. Os microfones e as câmeras devem permanecer desligados durante toda a live. Lembrando também que esta live está sendo gravada, será reeditada e postada no canal no YouTube da TV UFES. Para o Clio Cultural, teremos hoje a professora Josineide Luciano, que nos dará a honra de declamar um poema, a quem temos o prazer de convidá-la. Amor e seu tempo. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais revosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, o amor, o ganho não previsto, o prêmio subalterno e coruscante, leitura de relâmpago cifrado, que, decifrado, nada mais existe, valendo a pena e o preço do terrestre, salvo um minuto de ouro no relógio, minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência, herdada, ouvida, o amor começa tarde. Carlos Drummond de Andrade, poesia completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2002. Ainda temos um trecho da música de Rita Lee, que tem o título Flagra. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Se a Débora quer que o Gregory pique, não vou bancar santinho. Minha garota é mãe Wester, eu sou o Sheik Valentim. Mas, de repente, o filme pifou, e a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, cruzes! Que flagra, que flagra, que flagra, lá, 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 lá. E, mais uma vez, né, ela canta no escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. A música é dos compositores Rita Lee e Roberto Zenóbio de Carvalho. Obrigada. Agradecemos à professora Josineide pela belíssima interpretação da música e do poema, e convidamos agora o coordenador geral do evento, o professor Dr. Antônio Lindivaldo Souza. Muito obrigado, João. Obrigado, Josineide. Boa noite a todos e todas. Hoje nós temos mais uma live interessantíssima, importante, e o tema me faz recordar quando eu era pequeno e, de repente, eu estou lá em casa e escuto o padre saindo da igreja, indo diretamente para o cinema e quebrando o disco que estava tocando para a entrada do filme. E a música era Quero que você me esqueça e vá tudo para o inferno. Então o padre quebrou e virou um burburinho na cidade, todo mundo quis assistir, a trilha desse cinema lotou naquele dia. Bom, tem várias memórias e histórias que se pode contar com cinema. Clio é um território que tem temas maravilhosos e hoje não vai ficar atrás. É um tema para a gente ouvir, fazer pergunta no final no chat e apreciar. E com isso, eu gostaria que a nossa convidada ligasse a câmera para dar o ar da graça, todo mundo conhecer, e quem não conhece, evidentemente, a da Andresa Mainar, que é o tema de hoje, aspectos em torno das salas de cinema de Aracaju, durante os anos da Segunda Guerra. Andresa, por favor, liga a sua câmera.
Boa noite a todas e a todos. E, Um prazer estar aqui. Muito obrigada, professor, pelo convite. então, a live, mesmo que seja organizada pela Universidade Federal de Sergipe, é um momento de descontração. Sinta-se que eu estou tomando aí um café na sua casa, a gente batendo papo e, evidentemente, a descontração deve ocorrer nessa nossa fala. Então, antes mesmo de começarmos, eu quero saudar, então, várias pessoas que estão aqui presentes, né? Primeiro, seu esposo, o professor Dilton, meu colega do Departamento de História, e você está aqui prestigiada, viu? Porque nós temos Beatriz Góes Dantas, nós temos a professora Beatriz, né? A professora Terezinha, a professora Verônica, e gente da graduação, gente que já se formou, alunos assíduos. Então, eu vou citar aqui o nome de algumas pessoas, alunos, para prestigiar eles, né? Tem aqui uma jornalista que, na década de 80, eu a conheci, que é a Cássia Santana. Um abraço para a Cássia. O Ivanilson, que não perde uma live, está no primeiro dia, né? A Liliane, a Tauane, Josemari, José Orlando, vou destacar também a Maíra, que está aqui presente, né? O professor Lorival, que acabou de entrar agora, enquanto eu estou aqui falando, tem que aprovar os que estão entrando. E você tem o professor Carlos Malaquias, chefe do Departamento de História, a professora Marilza, da USP, Hudson, Eduardo... É muita gente que eu não dou conta de ler a quantidade de pessoas que entraram aqui. Olha, seja bem-vinda, e você tem 30 minutos para ficar à vontade, dizer o que você quiser desse tema tão importante para essa nossa noite hoje de feriado. Um beijão e bem-vinda novamente. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Obrigada pela audiência, né? Todos que estão assistindo, em especial meus ex-professores. É uma honra, né, sempre encontrar com os meus mestres. E gostaria de fazer uma apresentação de slide. Eu vou tentar colocar uma projeção aqui que eu preparei para a gente conversar um pouquinho sobre os cinemas. Vocês me dão licença. Já conseguem ver? Tranquilo. Para quem não me conhece, eu sou professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. Sou professora também do mestrado profissional em ensino de História. E esse tema é muito caro, né, a mim, porque é o tema da minha pesquisa do doutorado. É um tema que eu tenho muito carinho, muito afeto e muitas brigas, às vezes, né? Porque a gente continua com a pesquisa e aí a gente vai estudando cada vez mais e descobrindo mais coisas. Bom, quando eu falo cinema, geralmente a gente se remete à ideia dos filmes. O cinema muitas vezes se confunde com o filme porque a atividade cinematográfica veio da invenção de um aparelho chamado cinematógrafo e que permitiu, portanto, a captação e a projeção das imagens animadas, né, das imagens que exibiam som e imagem ao mesmo tempo. E o cinema se constituiu muito rapidamente como uma forma artística, né? Já no começo do século XX, a gente já tem críticos colocando o cinema como uma arte, só que ele é uma arte baseada numa máquina. Ele tem algumas peculiaridades. O cinema se coloca como uma novidade, e é uma novidade que brinca com a ilusão, né? A ilusão justamente de tentar reproduzir a realidade, mas que também entra um pouco nessa criação do mundo dos sonhos, da imaginação, que mexe muito com os sentimentos da gente.
e que, portanto, traz essa ideia do movimento, né, da imagem em movimento, com a impressão de realidade. Por mais que o filme seja futurístico, que seja uma guia, que seja algo assim, né, muito ficcional, em algum momento da sessão a gente acaba envolvido e esquece um pouco, né, esse limite entre a ficção e a realidade. O cinema brinca muito com isso. E o cinema não são só os filmes, né? O cinema, ele veio junto com a necessidade, os filmes, eles precisavam ser exibidos. E essa projeção, ela era feita sempre num lugar que recebeu o nome também de cinema. Então, a gente tem a atividade de produção dos filmes, como cinema, e a atividade também de exibição, e o local de exibição desses filmes, como sendo, portanto, o cinema. Seja lá, né, em 1895, quando foi inventado o cinematógrafo, ou hoje, em 2020, o cinema continua sendo essa contação de histórias, utilizando imagem em movimento e som, apelando sempre para essa realidade, essa impressão de realidade. E logo que o cinema aparece, ele tem uma conotação, tem uma cara muito coletiva. Tudo é coletivo no cinema. A produção dos filmes é coletiva e o consumo do filme, né, a exibição do filme, o consumo do filme também é algo coletivo. As pessoas iam assistir aos filmes, a essas projeções, nas salas de exibição e se encontravam com centenas, às vezes milhares de pessoas. Esse cinema, né, essa atividade cinematográfica, ela surgiu inicialmente com um caráter bastante popular. O cinema era uma atração popular, era uma atração cultural, era uma atração artística popular. E nos Estados Unidos, essa atividade cultural, essa atividade cinematográfica, ela vai se estruturar de uma forma industrial, muito mais rápida do que na Europa, né? Lá nos Estados Unidos, vai surgir o Nickelodeon. O que é o Nickelodeon? São os espaços de exibição, são grandes galpões montados para trabalhadores consumirem os filmes, assistirem aos filmes. E o nome desses espaços, o Nickelodeon, vem justamente da moeda do dólar, né? O ingresso para o cinema custava 5 centavos de dólar, o níquel, né? Então, era uma atividade extremamente acessível. Aqui eu estou projetando para vocês algumas imagens, inclusive, né? Essa imagem maior aí é de um Nickelodeon lá em Detroit, né, que funcionou em Detroit, nos Estados Unidos. E aí tem a propaganda gigante na frente do cinema, que é um show popular e custa 5 centavos de dólar. Bom, essa mercadoria, né, a gente pensa, então, o cinema é uma forma artística, mas é também uma grande indústria, né, gera muito dinheiro. Ela é uma mercadoria abstrata e perecível. A indústria e o comércio cinematográfico estão organizados em 3 setores, ou 3 níveis, ou 3 players também, se fala muito, né? O primeiro nível do produtor, que é quem faz os filmes. O segundo nível do distribuidor, que é quem faz toda a intermediação para mandar os filmes para os locais de exibição. E o exibidor. Então, hoje, essa live, ela vai falar principalmente, né, esse encontro aqui, essa nossa conversa, vai falar sobre esse terceiro nível, que são os locais de exibição. Os locais de exibição, especificamente, em Aracaju, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, portanto, de 39 a 45. Então, a gente está falando aqui desse terceiro nível, que é o exibidor. A exibição cinematográfica em Sergipe, em Aracaju, ela começa já no finalzinho do século XIX,
Só que essas exibições, elas têm um caráter intermitente, elas não são permanentes. A gente só vai ter atividade frequente de exibição cinematográfica em Sergipe, né, especificamente em Aracaju, a partir da década de 1910. E aí surgem os primeiros cinemas permanentes na década de 10, na década de 20 a gente tem um aumento, surgem muitos cinemas, mas são também breves, e nos anos 30 começam a aparecer alguns cinemas que são mais, têm uma vida mais longa, né, tem um tempo de duração de funcionamento maior. E é justamente sobre esses cinemas que eu vou falar hoje. Eu vou falar basicamente dos cinemas Rio Branco, Rex, Guarani, São Francisco e Vitória. Todos eles funcionaram regularmente em Aracaju durante a Segunda Guerra Mundial. Sendo que o Cine Rio Branco, ele vem lá da década de 10, quando se começou a exibição, as exibições cinematográficas em caráter permanente. Inicialmente, essas exibições eram feitas nos teatros, principalmente no Teatro Carlos Gomes, e, mais tarde, no Rio Branco, no Teatro Rio Branco, e depois no Cine Rio Branco. E esse cine, portanto, ele atravessa, né, a década de 10, a década de 20, a década de 30, e permanece aí nos anos 40. O cinema Rio Branco, ele acabou acompanhando várias transformações que acontecem no mundo, né, como as guerras mundiais, por exemplo. Ele funcionou durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, acompanhou também mudanças técnicas do cinema, como, por exemplo, a invenção do som sincronizado na década de 20, e acompanhou também as mudanças na cidade de Aracaju e no estado de Sergipe, né? Bom, o Cine Rex, ele vai surgir aí em 35, e em 38 a gente tem o Guarani, São Francisco, e em 43 o Cine Vitória. Esses cinemas, eles funcionavam na região central de Aracaju. Para quem tiver curiosidade, lá na minha tese, eu coloquei alguns mapas da cidade, mapas da época, né, dos anos 40, localizando os cinemas. E aí dá para perceber que todos eles se localizavam no que se chamava, à época, de centro de Aracaju, sendo o Cine São Francisco o mais afastado, porque ele estava localizado lá na colina do Santo Antônio, né, no bairro Santo Antônio. Então, ele acabava dentro daquela configuração do que se conhecia como região central, um pouco mais afastado. Tá? Nesses filmes, nesses cinemas, nesses espaços, a gente tem uma mudança na programação dos cinemas, que variou de acordo com vários fatores, inclusive o posicionamento político do Brasil, né, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. É claro que os Estados Unidos já tinham uma produção cultural, eles tinham uma estrutura cultural, na verdade, uma estrutura industrial muito bem organizada. Em que sentido? No sentido da produção, no sentido já na década de 10, vários escritórios das grandes produtoras norte-americanas vieram para o Brasil. A gente tinha, por exemplo, escritórios das grandes produtoras nas principais cidades, nas maiores cidades do Brasil. Aqui, pertinho da gente, por exemplo, era Salvador, né? Então, havia alguns escritórios dessas produtoras em Salvador. E, claro, as estratégias não só de distribuição, mas também de divulgação desses filmes. Já na década de 10, vai se inaugurar uma prática chamada de Star System, que é uma espécie de retroalimentação do interesse das pessoas na vida dos artistas, né? Vai se criar várias revistas, vão se acompanhar, por exemplo, a vida particular dos artistas a partir dessas publicações. E essas publicações vêm para o Brasil e as pessoas vão querer não só assistir aos filmes, mas também ver como é que esses artistas, esses astros e estrelas vivem,
né? Tudo isso, é claro, faz parte de uma estratégia de divulgação, é tudo muito calculado, e isso faz parte, né, de um interesse comercial, mas também do interesse político. Não apenas filmes norte-americanos, tá? Principalmente filme norte-americano, mas aqui em Sergipe, durante os anos 30, a gente tem filme italiano, de uma Itália que já é uma Itália fascista, a gente tem filme alemão, de uma Alemanha que já é governada sob o Estado nazista, né, que já tem Hitler como Führer, e os filmes da UFA, por exemplo, que é uma produtora do Estado alemão, eles são exibidos em Sergipe, são exibidos em Aracaju, debaixo de muitos elogios. Até o Brasil se posicionar na guerra, isso vai acontecer a partir de 1942. Então, até 1941, a gente tem aqui em Aracaju filmes alemães, filmes italianos, sendo exibidos, sob os elogios dos periódicos, né, de quem publica algum tipo de comentário nos periódicos. Sobretudo, alguns jornais que são organizados pela Igreja Católica, sempre muito crítica, sempre muito preocupada com os valores da sociedade, com o que é certo, com o que é errado, muito preocupada em influenciar o pensamento e os comportamentos dos aracajuanos, vai fazer vários elogios a esses filmes italianos e alemães. Bom, então, a partir de 1942, né, janeiro de 1942, a gente tem já o Brasil alinhado aos Estados Unidos. Acontece aqui no Rio de Janeiro a terceira reunião dos chanceleres da América, e o Brasil acaba se posicionando ao lado dos aliados, principalmente ao lado dos Estados Unidos. E, ao longo de 1942, acontecem vários torpedeamentos de navios brasileiros em águas internacionais, até que, em agosto, vão acontecer os torpedeamentos numa região que é considerada de território nacional, né? Acredito que todos saibam dos torpedeamentos que aconteceram em agosto de 42, aqui no nosso litoral, né, entre o litoral de Sergipe e Bahia. E aí a gente vai ter essas mudanças políticas acontecendo num cenário nacional, interferindo até mesmo na programação dos filmes. Então, a partir do momento em que o Brasil se posiciona ao lado dos aliados, ao lado dos Estados Unidos, não pode mais entrar filme alemão nem filme italiano no Brasil. Esses espaços, esses cineteatros, né, já adiantando aqui o próximo tópico, esses cinemas, eles também são chamados de cineteatros. Por quê? Porque dentro da sua sala de exibição existia um palco para atividades teatrais, para exibição de algum tipo de festival, algum tipo de apresentação no palco, e também uma tela. Na verdade, era um espaço que se destinava a essas duas tarefas, né, essas duas atividades, tanto a atividade teatral quanto a atividade cinematográfica. Porém, com o passar do tempo, essa atividade teatral ela vai ficar cada vez mais restrita, ela vai diminuir quantitativamente, e a gente vai ter a manutenção desses espaços a partir do consumo dos filmes, sobretudo os filmes hollywoodianos, que vinham para o Brasil. E esses cinemas, eles recebiam todas as classes sociais, né? E, ao contrário do que a gente tem hoje, um cinema que é elitista, né, o preço do ingresso é caríssimo, né? Nesse momento aqui, final dos anos 30, início dos anos 40, o cinema ainda poderia ser uma atividade popular. E nesses espaços era possível chegar até 1.200 pessoas reunidas ao mesmo tempo para assistir um filme. A gente sabe que hoje a realidade de Aracaju é bem diferente, né? Os espaços
tem uma quantidade muito menor, e volta e meia já acontecem problemas. Daí vocês já comecem a imaginar o que é que acontecia na Aracaju dos anos 30 e 40 com 1.200 pessoas sentadas ao mesmo tempo para assistir a um filme. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é bem conhecida, acredito, porque ela está publicada no livro do Murilo Melins, né, que é um memorialista e que escreveu sobre os anos 40 e 50 em Aracaju, e um dos temas que ele fala é o cinema. E essa fotografia, ela mostra justamente as pessoas enfileiradas, esperando para entrarem no cinema. Havia uma norma, havia uma obrigação das pessoas em fila entrarem no cinema. É claro que volta e meia a confusão começava justamente na fila, né? Porque essa brincadeira de guardar o lugar na fila do resumo não é invenção dos estudantes da UFES no século XXI. Né? Tinha sempre alguém que chegava atrasado e queria furar a fila porque o amigo tinha guardado. E aí a confusão já começava na porta do cinema. Esse cinema aqui, o Cine Guarani, ele uma dessas a fotografia que está aí, essa aglomeração, né? A ideia do cinema também lembra muito a aglomeração. Essa aglomeração aí, ela também é uma fotografia que está no livro de Murilo Melins, certo? E esse Cinema Guarani, ele era de um proprietário chamado Anísio Dantas, ele também tinha farmácia, e não sei se está dando para vocês verem, mas tinha os cartazes dos filmes que ficavam na fachada, né, dos cinemas. Tá? O Cine São Francisco é provavelmente, né, pelo que eu sei, é o único prédio que ainda permanece. Esse é o prédio onde funcionou o Cine São Francisco, que fica lá na colina do Santo Antônio, mas há muito tempo que ele não é cinema. Tá? Esse cinema, ele funcionou sob a organização, a coordenação de frades franciscanos alemães que viviam em Sergipe, né, que viviam em Aracaju durante a Segunda Guerra Mundial. E uma das histórias mais curiosas que aparecem na cidade nessa época é justamente a de que os frades teriam usado o canhão de luz da projeção, né, para a projeção de filmes, eles teriam sinalizado para o submarino, o 507, para ajudar os alemães a torpedearem as embarcações brasileiras. É claro que isso não ficou comprovado, isso foi apenas uma das muitas histórias, uma das muitas fofocas, das muitas conversas que apareceram na cidade à época, mas que são importantes também para nós, historiadores, entendermos como funcionava aquela sociedade, né? O que eles pensavam, o que eles imaginavam sobre os estrangeiros que viviam aqui naquele período. Então, era um cinema católico, mas que não passava só filme católico, não passava só filme religioso. Todos os cinemas, todos os 5 cinemas, eles tinham preocupação com a bilheteria. É claro que o Cine Rio Branco, por exemplo, era o cinema onde geralmente aconteciam as estreias, assim como o Cine Guarani, ali na região central. O Cine São Francisco passava muito filme religioso, sim, mas passava também alguns filmes repetidos, né, que não eram estreia na cidade, e cobravam um valor mais barato, porque também tinham estrutura menos confortável. Essa imagem que vocês estão vendo, ela é também do livro do Murilo Melins, e é uma fotografia que está mostrando o piso superior do Cine Vitória. O Cine Vitória é o mais recente de todos, ele é inaugurado em outubro de 1943, mas segue a mesma estrutura. Se vocês prestarem um pouquinho de atenção, tem, não sei se vai dar para perceber, mas tem uma tela que está coberta por uma cortina e tem um palco.
O cinema construído em Aracaju em 1943 segue a mesma estrutura de cine-teatro que foi lá do começo, né, da atividade fotográfica aqui em Aracaju, já que as primeiras exibições aconteceram nos teatros. Mas enquanto em outros lugares, em 43 permaneceu a mesma estrutura física. Vamos ter um pouquinho de noção dos preços, né, a programação e os preços. Por exemplo, um filme anunciado em 1943, que é o filme Estão Aqui, de 1939, foi anunciado, seria exibido no Vitória, no Cine Vitória, e havia preços diferentes. Havia preços diferentes porque, se vocês prestaram atenção, havia acomodações diferentes. As poltronas, que eram os assentos que ficavam mais próximos à tela, no térreo, elas custavam mais caro. E quanto mais nobre fosse a exibição, a depender do horário, mais cara também seria, né, essa entrada. Aqui, o ingresso na vesperal, que também é chamado de matinê, geralmente começava por volta das 15 da tarde, ela está custando 2 cruzeiros e 1 cruzeiro para o balcão, ou seja, para aquele pavimento superior que é menos confortável, que a cadeira é de madeira, que está mais próxima, que vai ser mais quente, porque não tem ar-condicionado, não tem, alguns não têm sequer ventilador. E essa programação à noite, em soirée, né, é engraçado também como eles acabam misturando um pouco essa linguagem, permanece essas palavras em francês. A sessão à noite, ela custava mais cara, e esse era um cinema que fazia parte do círculo operário. Portanto, quem fosse operário, tivesse carteira assinada, podia ir ao cinema com a família durante os domingos e não pagaria ingresso. Aqui, para a gente ter uma noção dos preços, e de como essa atividade ela realmente era popular. Em 1943, o ingresso em Aracaju custava uma média de 3, numa exibição de soirée, à noite, numa estreia, até 1 cruzeiro. Uma edição do Correio de Aracaju, que era um jornal, custava 30 centavos. Um pão de 50 gramas custava 20 centavos. 1 quilo de açúcar, o arroz, custava 1,60. Portanto, a gente não tem como comparar essa realidade de uma atividade popular nos anos 30 e 40 em Aracaju com a realidade que a gente tem hoje. Tá? Ninguém compra um ingresso de cinema para ir para o Cinemark com o mesmo valor que você paga por 1 quilo de açúcar, né? Bom, e eu coloquei também o preço do aparelho de rádio. Por quê? Porque o rádio também era um meio de comunicação muito importante, muito influente, de grande abrangência, porém, para você ouvir o rádio, você precisava ter um aparelho receptor em casa. E esses aparelhos, eles custavam, em média, 300 cruzeiros. Ou seja, estava longe da realidade da maioria dos brasileiros, né? E mais abaixo eu coloquei só para a gente ter uma noção de quanto custava o ingresso em São Paulo, que tinha muito mais cinemas, que tinham muito mais recursos dentro das próprias salas de exibição. Uma média de 8 cruzeiros, né, no cinema no centro de São Paulo, no cinema mais sofisticado, até 1,50. E durante a guerra começam a chegar os filmes ambientados no conflito. Um dos filmes mais esperados aqui em Aracaju e no Brasil como um todo foi esse aí, o Yankee na RAF, que é um filme norte-americano que conta a história de um piloto norte-americano que vai participar do esforço de guerra lá na Inglaterra e acaba encontrando com a mocinha, e eles já tinham tido um romance nos Estados Unidos e acabam ficando juntos lá na Inglaterra. Esses dois artistas, o Tyrone Power e a Betty Grable,
era os chamados queridinhos do público, né? Todo mundo gostava, todo mundo queria ver, já conhecia esses artistas de outros filmes. E aqui, só para ilustrar um pouco a diferença entre os nossos espaços de exibição e os espaços de exibição de São Paulo. Esse aqui é um cinema da UFA, que funcionava lá em São Paulo, à época, e tinha capacidade de mais de 3.000 assentos, né, mais de 3.000 pessoas na mesma sessão, mas havia cinemas maiores. O cinema da Metro tinha uma capacidade de mais de 4.000 pessoas na mesma sessão. Então, esse aqui já é um registro do nosso Cine Rio Branco, que mostra justamente essas diferenças de assentos. Vocês percebem que tem os assentos do térreo, que são as cadeiras, um pavimento superior, onde as pessoas estão um pouco mais afastadas, né? E o pavimento mais acima, que são as chamadas gerais, as galerias, a torrinha, onde custava mais barato o ingresso. E toda essa gente aqui se reunia ao mesmo tempo para assistir os filmes. Mas a gente necessariamente não tem uma mistura das classes. A gente tem o acesso ao mesmo tempo a esse espaço, só que dentro do cinema, essa configuração, essa divisão de classe, ela acaba se reestruturando. A partir de quê? A partir da diferença dos preços dos ingressos. Era uma atividade popular? Sim. Mas quem pagava mais barato ia ficar lá em cima, amontoado, distante da tela, distante do aparelho de som, né? E, como eu já insinuei, volta e meia aconteciam as confusões nas salas de cinema, como, por exemplo, vai acontecer um registro no jornal Correio de Aracaju, reclamando a Augusto Luz, que era proprietário do Guarani, pedindo que ele tomasse providências, porque uma parte específica do público estava fazendo bagunça, né? O jornal dizia o seguinte: o problema é que a geral fala alto. Alguns dos seus frequentadores que já assistiram ao filme começam a dizer o que vai acontecer. A menina vai cair, ele morre, depois eles se casam, e outras coisitas que tiram o prazer do ineditismo e a paciência de quem assiste. Reclamava um frequentador lá em 1939. Nesse momento, também é importante a gente lembrar que o Brasil estava sendo governado por Getúlio Vargas, sob o regime do Estado Novo. E daí que aparecem também muitas reclamações e pedidos para que haja mais policiamento nas sessões cinematográficas, para que haja controle social, para que haja, de alguma forma, uma censura desses comportamentos considerados inadequados a esses espaços. Uma outra reclamação aqui de 1940 diz que não há dúvidas de que as galerias, ou seja, as partes superiores, devem ser melhor policiadas. As cenas amorosas de qualquer filme são comentadas em voz alta, para fazer graça, com piadas desagradáveis às famílias. Vejam aí, né, a imposição de uma moral se colocando nessa situação. A gente já tem, não raro na plateia, o vizinho a ler alto e comentar o filme, o que só demonstra pouca educação. Avalie-se agora com mais os ditos da geral. Nesse momento, não era comum ter filme brasileiro e muito menos ter filme dublado. Os filmes norte-americanos, eles eram uma febre, mas eles eram legendados, e as pessoas precisavam, né, ou a maioria, algumas pessoas, para entender bem o filme, acabavam lendo o que estava escrito. Só que a gente tinha, nesse momento também, no Brasil, de uma forma geral, não só em Sergipe, uma grande quantidade de analfabetos. Então,
uma característica curiosa, né, esse interesse tão grande pelos filmes norte-americanos e, ao mesmo tempo, uma massa de trabalhadores que é analfabeta e que frequenta assiduamente esse cinema. Continuando aqui a leitura, né, os proprietários dos cinemas, em seu próprio benefício, devem mesmo colaborar com a polícia nesse sentido. As reclamações do público são constantes e aparecem mesmo muitas reclamações ao longo dos anos da guerra, mas também dos anos do Estado Novo, pedindo para que haja controle sobre uma parte específica da audiência. Não é uma reclamação do comportamento geral, é uma reclamação de quem geralmente ocupa as cadeiras mais privilegiadas, mais confortáveis, mais caras do cinema, que está se sentindo incomodado com quem paga mais barato. E aí, ao longo da guerra, né, já em 42, quando o Brasil se posiciona ao lado dos aliados e autoriza, portanto, a chegada dos filmes que falam sobre a Alemanha e sobre a Itália, ou mesmo sobre o Japão, né, de uma forma não tão elogiosa, vai permitir a chegada dos filmes antinazistas. Esses filmes, eles têm como característica não apenas apresentar a guerra, mas também mostrar esse personagem que é, de certa forma, uma novidade cinematográfica e é, de fato, uma novidade para os brasileiros e para os aracajuanos. Só que tem um detalhe importante, esses filmes antinazistas, eles vão estrear, eles vão começar a ser exibidos em Aracaju na sequência dos torpedeamentos. A gente tem os torpedeamentos das embarcações brasileiras em agosto de 1942 e em setembro vai estrear em Aracaju o filme Confissões de um Espião Nazista, que apresenta em detalhes essa figura do nazista. Quem é o nazista? Como é que ele se veste? O que é que ele pensa? Como é que é o escritório? Quem é Adolf Hitler? Quem é Goebbels? Quem são essas pessoas? O que é que elas querem? Quais são as motivações? Né? E esses filmes, eles vão gerar também uma reação na audiência, porque essa leitura norte-americana sobre o nazista vai ser tomada como um discurso de realidade. O cinema vai apresentar o nazista e, para muitas pessoas em Aracaju, aquilo ali é a realidade, né? Corresponde à realidade. E aí a gente precisa entender que esses filmes chegam em Sergipe, chegam em Aracaju, chegam no Brasil, para uma população que não tem esclarecimento sobre quem é o nazista. Quais são as motivações do nazista? Né? São os filmes que vão apresentar, para a maioria das pessoas, essa figura. Daí que a gente vai ter a chegada desses filmes que vão passar a ser exibidos. Os primeiros serão Confissões de um Espião Nazista e Tempestades d'Alma, e mais adiante a gente vai ter outros títulos. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou já assistiram O Grande Ditador e Casablanca, que são filmes que, de uma certa forma, participam aí de uma memória social, afetiva do cinema, né? O Casablanca é, mais do que O Grande Ditador, indicado como um dos maiores clássicos do cinema, da história do cinema mundial, e eles também apresentam essa temática, né, esse personagem, que são os nazistas. Para finalizar, que eu acho que eu até já estourei aqui meu tempo, eu queria falar que justamente esses espaços, eles servem para entender aquela sociedade que viveu em Aracaju naquele momento, né? O comportamento deles dentro do cinema, a leitura que eles vão fazer sobre os filmes, como eles vão se relacionar com o momento, com o conflito,
com os agressores do Brasil. Vocês já devem ter lido e visto também muitos relatos sobre o quão traumática foi essa experiência dos torpedeamentos para Sergipe, especialmente para Aracaju. E esses filmes, eles vêm impactar essa população mais ainda, apresentando esse nazista. Bom, eu vou deixar de alguns esclarecimentos para não tomar mais o tempo e não ser indelicada aqui com a reunião. Muito obrigada. Professora Andressa, mas tão rápido e leve, porque o seu tema é tão agradável que a gente viu o tempo passar assim, ó, rápido e com muito prazer, porque esse tema realmente mexe com emoções, imagens, né? Sempre é muito interessante entender que essas imagens, elas têm história, né? O cinema, como você falou aí, a casa onde se exibe, ela tem história e faz parte desses 200 anos da independência de Sergipe. Há um momento especial nessa história do Brasil, nessa história de Sergipe, que o cinema ocupa, como o rádio, né? Como aconteceram também os jornais no iniciozinho do século XIX, né? Todos esses meios de comunicação têm um papel importante. Bom, vocês viram aí que a professora Andressa concentrou o tema dela nos anos 40, mas viu que anteriormente há uma história do cinema. Esse é o momento com o qual eu faço a minha intermediação com a professora Andressa, enquanto eu vou chamar daqui a pouco quem vai intermediar para ler as perguntas que vocês vão fazer no chat, as mensagens que vocês estão aí construindo para a professora Andressa. Então, enquanto vocês escrevem aí as perguntas e quem vai intermediar hoje se prepara, né, eu vou agora me dirigir algumas palavras à professora Andressa. Então, muito interessante, né, um histórico de quem não só nasceu em Aracaju, mas quem vem para cá, recorda com bons momentos dos cinemas que existiam, principalmente ali no Calçadão. Você fala aí do Santo Antônio, né? Você mostra a importância que esse cinema teve no cotidiano dessa população, inclusive de analfabetos, de operários, né? E a professora Andressa destaca, comparando hoje, o quanto que ela comparou os preços, né? O quanto que o cinema era muito mais barato do que hoje, então se tornava algo do cotidiano das famílias, né? E à noite, quem trabalhava pelo dia. Então, é muito interessante como ela aborda de que, apesar de ser barato esse cinema, mas havia uma hierarquia, né? Havia lugares distintos, distinção social, e com a qual nem todo mundo está ocupando o mesmo lugar. Hoje, nós compramos um bilhete, né, professora Andressa, e a gente sabe, escolhe ali o lugar que a gente vai, não tem nada de estar pagando algo mais caro ou mais barato por causa de lugar. Mas naquela época havia a própria distinção social, né? Imagino também da questão das roupas, né? Porque as pessoas iam se preparar para ir assistir os filmes. Então, todo um cuidado com o chapéu que eu vi, a roupa, né? Bom, então, nas minhas perguntas, a primeira é o seguinte: fale um pouquinho, então, sobre sua tese. Como escolheu esse objeto? Né? As suas fontes, claro que você já apontou que são jornais, mas fale um pouquinho sobre a sua tese, por que escolheu esse tema, né? Quais outros temas que você também estuda. Então, essa é a primeira pergunta. Vou fazer em duas, né? E a segunda tem a ver com o impacto, né? Assim, alguns historiadores da história cultural mostram, com a chegada do trem, o quanto que o trem mudou a concepção de movimento, né? O cinema me parece que sim. Então, me parece que há um impacto nas pessoas quando vê aquela tela no início muda e depois, como você colocou aí, é um cinema legendado. Mas, mesmo que a população não saiba ler, né, a boa parte, evidentemente, mas um impacto essa imagem cria no cotidiano. Eu posso lhe contar isso, que não é piada, mas quando era pequeno,
meu irmão tinha cinema, e dizia que uma senhora foi assistir um filme e ela pediu para todo mundo se abaixar, porque tinha uma arma apontada. A ideia, hoje tem 3D, mas imagine naquela época o quanto que o cinema impactou no cotidiano. Então, a minha pergunta é no sentido desse impacto. Você começou, a professora falou do impacto do cotidiano, mas ela colocou do ponto de vista histórico, porque Aracaju está vivendo, Sergipe e a Bahia estão vivendo torpedeamento de navios. Então, isso incitou, né? Isso, como hoje nas redes sociais, pode provocar. Gostaria que ela novamente mais pontuasse, que são 2 momentos da fala dela que eu gostei muito e por isso que eu estou chamando a atenção. Então, a primeira pergunta é sobre a tese e o segundo sobre esse impacto, né? Depois volta para mim e depois eu passo, então, para a pessoa responsável. Obrigada aí pelas perguntas, professor. Esse momento da definição dos temas das teses, das pesquisas, é sempre angustiante, né? Todo mundo quer saber como é que você chegou a esse tema, como é que foi para você pesquisar sobre isso. E é curioso porque eu lembro que eu queria fazer uma pesquisa sobre a Era Vargas, no começo, eu queria trabalhar com o Estado Novo, e eu comecei a fazer um levantamento nos jornais, só que eu me interessei muito pela parte dos cinemas, muito. Na verdade, eu comecei a ver o controle em torno do funcionamento dos cinemas, como é que o Estado Novo, como é que o DIP, como é que o DIP funcionou aqui em Sergipe, as cobranças que se faziam. Só que eu comecei a ver esse outro lado da guerra e, a partir de um determinado momento, me chamou muita atenção as menções a esses filmes antinazistas, né? Não, porque os filmes antinazistas isso, os filmes antinazistas aquilo, e que filme é esse? Eu nunca tinha ouvido falar em filme antinazista, né? Porque filme antinazista não é um gênero, é um tipo de filme que apresenta um personagem, que apresenta esse tipo, que é o nazista. Mas por que chamou tanta atenção de Sergipe? E aí eu comecei a fazer, né, a modelar, a mudar o rumo da tese para essa pesquisa e a desenhar dessa forma. Então, na tese, na verdade, são 4 capítulos. O primeiro capítulo eu apresento Aracaju e falo sobre os torpedeamentos, como é que a cidade sofreu com esse ato de guerra, né? Foi um ato de guerra, o Brasil não estava na guerra e foi atacado, sem qualquer tipo de aviso, era uma população civil que estava fazendo transporte, que era um transporte que se fazia normalmente de um porto a outro, de uma cidade a outra, e eu apresento em seguida, capítulo 2, os espaços de exibição. Eu comecei a ver, na verdade, a grande ideia inicial era trabalhar com os espaços de exibição, pensando o controle do Estado Novo. Esse segundo capítulo sobre o funcionamento dos cinemas, um terceiro sobre controle, aí sim, os órgãos de controle e a política interna e externa do Brasil, e como é que isso favoreceu, permitiu a chegada desses filmes norte-americanos, e no último capítulo analiso alguns filmes antinazistas, aqueles que tiveram um impacto maior, que geraram mais críticas, mais burburinhos, mais comentários, aqui na população de Sergipe. Então, eu tento fazer um pouco essa cobertura do que eu chamo de experiência cinema, né? Durante esse momento que eu falei, dos anos 30, anos 40, até os anos 50, na verdade, a gente está nesse primeiro momento da história do cinema, que é uma experiência cinema em que tudo é coletivo. A produção é coletiva, a intermediação é coletiva e o consumo é coletivo. Qualquer pessoa que quisesse assistir a um filme, a menos que fosse riquíssima, né, que pudesse ter um cinema particular, ela precisava ir até uma sala de exibição. Então, independia da vontade. Esse consumo, ele precisava ser coletivo. A gente tinha realmente essa experiência cinema. E aí a gente vai ter outras fases, por exemplo, uma segunda fase da história do cinema, que é
a partir dos anos 50, quando se inventa a TV, a partir dos anos 70, o videocassete, e aí vem todo aquele questionamento, será que o cinema vai deixar de existir? Será que as pessoas vão deixar de ir ao cinema? Aí a gente tem, nos Estados Unidos, nos anos 70, nos 80, aqui no Brasil, o surgimento dos canais pagos, né, mais um ataque aos cinemas, será que vai ter, será que não vai ter? E agora a gente tem, no século XXI, o VOD, né, os canais on demand, os vídeos on demand, que você paga para ver os filmes, e cada vez mais as pessoas assistem filmes. Aí vem mais esse questionamento, será que as pessoas vão deixar de ir ao cinema? Né? E, na verdade, isso não tem acontecido, nem a pandemia acabou com os cinemas. Né? Durante o momento da pandemia, por exemplo, aqui em Aracaju, a gente teve exibição de filme lá no Museu da Gente Sergipana, o Drive-In. Né? Eu brinco que a gente tem esse problema de querer se aglomerar nos cinemas. Né? Vai ter que ter uma hora que vai ter que abrir esses cinemas para todo mundo se juntar e assistir filme junto. Por quê? Porque ir à sala de exibição não é simplesmente assistir filme, é ter essa experiência de assistir filme naquela sala de exibição, que é uma sala de exibição que vai apagar a luz, que vai promover um certo isolamento, né, vai acabar um pouco com aquelas concorrências que a gente tem, principalmente em casa, dos fatores que distraem a nossa atenção, e então, assim, eu acabei me enveredando nessa experiência do cinema, nessa história do cinema, né? Não é só os filmes, eu não trabalho com a possibilidade de que o filme por si, ele explique tudo. É claro que todo filme tem uma intenção, né? O diretor, a equipe de produção tem uma intenção, tem uma mensagem que eles querem passar quando eles fazem um filme. Mas necessariamente não quer dizer que aquela mensagem vai ser entendida tal qual a equipe de produção quis, né? A beleza dos filmes está justamente nessa forma como cada um de nós vê de forma diferente. Esses filmes antinazistas só tiveram esse impacto, só geraram tantos comentários aqui em Sergipe, porque eles vieram logo depois dos torpedeamentos. A gente não tem essa movimentação, esses comentários, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife. Né? Por quê? É a forma como os aracajuanos vão ler e interpretar, vão se emocionar com aquele filme, dadas as condições materiais da cidade naquele momento, com a experiência de guerra. Aracaju teve uma experiência direta com a Segunda Guerra Mundial, foi isso que fez com que esses filmes antinazistas tivessem, portanto, uma importância tão grande naquele momento em Sergipe, e especialmente em Aracaju. E aí eu concordo com você, professor, quando o senhor fala sobre um pouco que um especialista chamado Ben Singer chama de concepção neurológica da modernidade. O cinema, ele vem um pouco nessa onda da estética do espanto, de causar sensações, de surpreender, de tentar um pouco trazer essas sensações vívidas e intensas, é um bombardeio de estímulos. Então, lá nos anos 20, como o senhor mencionou, né, o cinema falado, o cinema com som sincronizado gerou um espanto, as pessoas, como assim, né? As pessoas, de uma hora para outra, aquelas imagens começam a falar, e essa é uma característica do cinema, que acompanha desde lá 1895 até os dias de hoje. A gente tem, por exemplo, hoje, as tecnologias, né, o cinema está sempre ligado a esse consumo em massa, com essas novas percepções e sensações, com a tentativa de criar sensações vívidas e intensas, e usa a tecnologia para nos enganar. Por exemplo, quando sai um vapor com determinado cheiro no cinema, quando a cadeira treme para a gente ter a sensação do que está acontecendo na tela, né? Tudo isso é o quê? É o uso da tecnologia para continuar nos bombardeando com esses estímulos, brincando com essas sensações que ainda são desconhecidas, né? E aí, quando o nosso
o nosso sensível está treinado para algo, o cinema vem e tenta surpreender. Então, essa experiência da cadeira tremendo, né, do vapor com determinado cheiro, com a tecnologia 3D, você vai ter na sala de exibição. Você não vai ter no sofá de casa. Então, tem as benesses, né, e tem também o lado ruim, que é você sentar do lado de alguém que está lendo, sei lá, lendo alguma coisa na tela, que está usando o celular, que está falando alto, né, que está fazendo uma transmissão de dentro da sala de exibição, né. Estava brincando, falando com o Dilton, que agora eu descobri que existe uma nova categoria nesse mundo digital, nesse mundo das redes sociais, que é o streamer, que é a pessoa que fica transmitindo ao vivo o que ela está fazendo. Então, já estou imaginando, quando for para o cinema, vai ter streamer transmitindo o filme que a pessoa está assistindo, né? Então, tem as compensações, tem o lado ruim também das duas experiências, né? Mas, particularmente, eu gosto muito de ir ao cinema. Ainda não vou, não, viu? Estou respeitando aqui o isolamento, não estou acreditando muito que a pandemia passou, por mais que, né, muitas pessoas pensem isso, falem isso, e estou com saudade do cinema. Vou esperar um pouquinho para ir. A professora Andresa, ao falar de cinema em Aracaju, ela não está entendendo que isso também não ocorre a nível de Brasil, por isso que ela citou São Paulo aí. Isso é muito interessante para perceber que é uma indústria, mas o objeto dela foi o foco lá. Bom, então uma questão muito interessante é perceber que toda essa tecnologia que chega, esses meios de comunicação, eles não são recebidos como que se as pessoas são anestesiadas, elas influenciam. Isso ela colocou muito bem aí, que tem toda a situação. Mas as pessoas também modificam esse ambiente que é transmitido. Então, a professora Andresa falou, e de forma muito especial, e eu gostaria que ela pontuasse novamente, como que é interessante, porque eu conheço muita gente que até hoje, quando vê a legenda, começa a ler em voz alta, em casa. Às vezes lê um livro de voz alta. Imagine isso no cinema. E eu estava aqui pensando o quanto que as pessoas reclamam e como tem o poder de chegar até ao meio de comunicação, que é o jornal, para reclamar esse grupo social, ele tem esse poder para isso, né? Mas outros estão adorando, porque eu conheço gente que vai para o cinema e adora falar alto, contar história, mas você mostra aí outras questões. Bom, eu entendo e que na sua fala, que você está colocando aí, que é uma questão também de resistência humana e nós estamos entendendo simplesmente só com preconceito, mas como forma do ser humano interferir nessa transmissão dessa comunicação. Então, o registro foi muito interessante e eu gostaria que você também voltasse a falar sobre essa questão da população e o cinema. Bom, e a minha segunda pergunta, e vai ser a última, porque eu vou chamar daqui a pouquinho o Jonatas, que vai intermediar, é a respeito dos filmes, os filmes americanos. Você acabou colocando aí filmes que dá água na boca para assistir novamente. E um deles que você destaca é Casablanca. Então, o que a gente pode falar para essa juventude que não conhece, mesmo sendo clássico, o que tem esse filme para uma época? Poderia falar, então, dessas duas questões? Eu vou comentar a relação dos analfabetos e do interesse pelo cinema, porque eu falei assim, en passant, e aí ficou estranho. Mas esses dados que eu estou falando, assim, que tinham a maioria de pessoas analfabetas, né, isso aí eu consultei os IBGE à época, já o censo realizado, e era um sintoma não apenas do Estado, do Brasil, mas a gente tinha em Aracaju uma massa de analfabetos que frequentavam os cinemas e que não sabia ler, né, e aí você me provocou para falar um pouquinho, sim, e eles iam e assistiam. Por quê? Porque já nesse período havia uma estrutura narrativa do cinema, né, norte-americano, que é chamada a narrativa clássica,
norte-americana, que estruturava a história de uma forma que as pessoas já sabiam como é que a história ia acontecer. Geralmente, você tinha uma situação, né? Por exemplo, nos filmes antinazistas, você tem uma situação de uma certa harmonia, as pessoas podem não estar plenamente felizes, mas elas estão bem, e aí aparece um elemento que vai polemizar, que vai trazer problemas, que vai desestabilizar essa harmonia. E, no fim, você vai ter a resolução, você vai ter a retirada desse problema e as coisas voltam a funcionar como deveriam funcionar. Nos filmes antinazistas, o problema, o elemento perturbador era sempre o nazista. Então, por exemplo, Casablanca, ele tem esse elemento, que é o nazista como um elemento perturbador, mas você tem também uma outra coisa que eu mencionei, que são os queridinhos do público. Né? Os atores que fazem o par romântico, eles já eram conhecidos, eles já eram adorados, e as pessoas iam para o cinema para ver o mocinho e a mocinha ficarem juntos no final. Para entenderem, né, para verem a história. É um espetáculo visual também. O Casablanca, ele é considerado um dos filmes mais influentes do cinema, é um clássico. Quem não assistiu, assista, é obrigatório. Então, a Lady Clio, assista o Casablanca, tá? E ele traz, portanto, um pouco daquele momento da guerra, é um filme de 1942, traz toda a dificuldade das pessoas, o medo dos nazistas, mas também ele fala sobre os sentimentos humanos, ele fala sobre a dificuldade das relações humanas, e isso aí passa, isso aí transpassa uma época. Daí que esse filme é um clássico, porque ele ainda fala alguma coisa para a gente hoje, em 2020. Ele não fala só sobre Segunda Guerra Mundial, ele não fala só sobre nazista, ele fala sobre o ser humano. Né? É um filme muito bonito, eu não vou falar muito para não dar spoiler, né? Porque às vezes eu me empolgo aqui e acabo contando tudo. Fazer igual um senhor que eu encontrei uma vez na livraria Saraiva. Eu estava pesquisando, eu ia muito a Saraiva, e tem aquele conjunto de filmes, aquela seção dos clássicos, né? Eu vivia lá, e uma vez um senhor disse, mas você é muito nova para estar gostando desses filmes. O que você está fazendo aqui nessa sessão, assim? Me interpelando, revoltado. Né? E eu disse, não, é porque eu gosto muito, eu estudo, eu pesquiso, então eu assistia vários filmes, porque aí também tem que treinar o olhar, tem que treinar, né, o gosto mesmo, estético. E aí ele veio, eu estava com um filme, ele pegou o A Malvada, não sei se vocês já viram o filme A Malvada, e aí ele me contou o final do filme. Ele disse, olha, esse filme aqui, você está vendo? Você pensa que é essa aqui, mas não, é essa daqui. Para minha sorte, eu já tinha visto o filme, né? Porque senão aquele senhor ia me tirar o prazer, né, do final, que é uma reviravolta dentro do filme para descobrir quem era a malvada de verdade. Né? Então, tem, assim, esses problemas de você gostar demais, e às vezes você acaba se empolgando e conta, né, o final. Então, eu não vou falar muito sobre o Casablanca, mas é muito bonito, tá? E vale a pena vocês assistirem. Eu não lembro a outra coisa, Lindivaldo, que você comentou. Era justamente... Me empolguei aqui no Casablanca e fui. Era isso mesmo, era sobre a sua tese e sobre esses filmes, inclusive destacar esse filme Casablanca. Foi isso mesmo. Ah, tá, que eu estava falando sobre os analfabetos que assistiam os filmes e entendiam. Por quê? Porque eles tinham esses elementos, né? Eles tinham a fórmula de como a história era contada e eles tinham esse gosto, essa predileção, essa alimentação, né, de um certo culto sobre esses astros e estrelas. Então, a pessoa já sabia mais ou menos como é que a história ia se desenhando,
A música ajudava a entender, a música era um suspense, ou era uma música mais melodiosa, mais romântica, dava para entender que a coisa estava, né, acalmando, estava assim, caminhando já para um desfecho, ou estava num momento de perseguição, de angústia, de dificuldade. Toda essa linguagem cinematográfica e a estrutura do filme ajudavam a contar, e as pessoas iam ao cinema só para ver fulano Beltrano, né, os tais dos queridinhos do público, como a gente tem hoje, mas nesse momento aí, dos anos 40, é muito mais intenso. É porque hoje você ainda tem os astros e as estrelas volta e meia falando uma bobagem nas redes sociais. Nos anos 40, não. Tinha o empresário que ia formar a imagem pública desse astro, dessa estrela. E era uma imagem impecável. Como a gente tem, por exemplo, a gente vê o artista e a gente já associa um perfil, como, por exemplo, a Marilyn Monroe. Você vê aquela mulher e você já pensa assim naquela coisa meio inocente, ao mesmo tempo voluptuosa, sensual, mas não de uma pessoa com escândalos. E você já associa essa pessoa a determinados personagens. Da mesma forma acontecia lá nos anos 40. Os artistas, eles faziam determinados personagens que eram construídos, para as pessoas pensarem que na vida real eles eram daquela determinada forma. Bom, vocês estão vendo aí a fala da professora Andresa. Calma, a gente adora ouvir sobre isso. E agora é não menos importante, gente, porque é o termômetro de quem estava assistindo, ouvindo, e eu gostaria de chamar agora Jonatas para pegar, então, a sua vez. Agora é sua bola. Passo para você. Olá, professor. Olá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite, professora Andresa. Como o professor Antônio mencionou, eu sou Jonatas, faço parte da comissão organizadora do evento. Eu vou tentar trazer os comentários e os questionamentos que as pessoas fizeram durante a sua apresentação. Primeiro, em geral, as pessoas elas desejaram parabéns pela sua fala, pela sua pesquisa. Houve quem elogiasse a sua apresentação, assim como o professor acabou de mencionar, houve quem elogiasse a sua explanação. E eu também faço dela as minhas palavras, uma explanação muito boa. E assim como a senhora, eu também estou com muita saudade de ir ao cinema, mas infelizmente a gente não pode. E partindo para as questões, a primeira é de Cássia Santana. Ela, na verdade, faz um pedido. Ela diz o seguinte: será que a professora teria como fazer uma abordagem sobre a destruição dos cinemas? Muitos deles se transformaram em templos religiosos aqui em Aracaju e em outras cidades brasileiras. A segunda questão vem de Zezito de Oliveira. Ele pergunta, ele faz, na verdade, 2 apontamentos. Houve um cinema no Siqueira Campos ligado à Igreja Católica? Ele pede para que a senhora confirme essa informação. E outra questão dele é, há registro de produção de filmes em Aracaju nesse período, na década de 40? Professora, a senhora responde e depois eu trago mais questões. Tá bom. Veja só. Sobre a destruição dos cinemas e a construção dos templos religiosos. Isso aí é polêmica, eu não gosto muito de polêmica, não. Olha, falando sério, a gente não tem aqui em Sergipe essa mudança, tá certo? Desses cinemas que eu estou falando, dos cinemas que eu relatei, e se transformam em templos religiosos. Os cinemas posteriores, que vão surgir depois, porque não vai parar de surgir cinema. Por exemplo, nos anos 50 você tem o Cine Palace, vai ter o Cine Bonfim, e por aí vai. Então, tem outros cinemas que vão surgir, e daí você tem essa transição possível para os templos religiosos. E tem também, principalmente nos anos 90, a chegada dos shoppings, a mudança também, porque vai praticamente acabar os cinemas de bairro em várias cidades do Brasil, não só em Sergipe, não só em Aracaju, mas a gente vai ter uma reestruturação. Hoje em dia tem pouquíssimos cinemas de rua, que a gente chama de cinemas de rua no Brasil. Em Aracaju a gente tem uma iniciativa que é recente, que é o Cine
Vitória, lá no centro da cidade, que não é o mesmo Cine Vitória que eu estou retratando aqui, tá certo? Então, a gente não tem, para esses cinemas que eu falei, essa transição para os templos religiosos. Eu até vi um dia desses um comentário assim, dizendo, fazendo uma brincadeira, né, perguntando, cinema que virou templo religioso e agora vai virar cinema de novo, é pecado, né? Ou é uma correção, é uma correção histórica que está acontecendo. Então, a gente não tem, eu não posso comentar porque esses cinemas especificamente, eles não se transformaram em templos religiosos. A gente tem, no caso do Rio Branco, aquela situação muito estranha, que foi o tombamento e o destombamento do Cine Rio Branco, é um cine, um dos cinemas mais antigos do Brasil, em atividade contínua no Brasil, e que, por interesses comerciais, simplesmente foi demolido. A gente não teve... À época, eu não pesquisava sobre cinema, eu só fui pesquisar sobre cinema depois, né? Acompanhei assim de longe, isso, e achei uma pena, porque na minha cabeça, né, poderia ser um espaço para preservação, dada a longevidade da atividade cinematográfica, muito embora ele tenha assumido uma certa, um certo perfil, uma certa associação a filmes não tão aprovados, né, porque acabou se tornando um exibidor de filmes pornôs, mas deveria ter sido, sim, preservado. A estrutura física, poxa, tanta coisa bacana que poderia fazer com esse lugar, e a gente simplesmente, hoje tem uma loja no lugar. Necessariamente não é uma transição para igrejas, né, mas interesses diversos, tá? Você só vai me lembrar aí, Jonatas, as próximas. Uma sobre um cinema de bairro, né? O Zezito, ele fez 2 apontamentos. Ele pediu para confirmar se houve um cinema no Siqueira Campos ligado à Igreja Católica e se no período houve algum registro de produção de filmes aqui em Aracaju. A gente tem, para esse período que eu investiguei, 2 cinemas que são liderados, né, coordenados pela Igreja Católica. O Cine São Francisco, que funcionava ali na colina do Santo Antônio, e também o Cine Vitória. O Cine Vitória, ele vai ser ali na Rua Itabaianinha, e ele, na verdade, vai fazer parte do Círculo Operário. E quem era que cuidava do Círculo Operário? A Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, ela tinha uma influência muito grande sobre a cidade, havia jornais como Folha da Manhã, como a Cruzada, que também alimentavam as expectativas e o interesse das pessoas em torno desses cinemas. Muito embora chega a ser engraçado às vezes assim os comentários desses jornais sobre os filmes, porque você imagina que os filmes eles precisam ser consumidos, e se o filme tivesse alguma coisa que a Igreja Católica considerasse ofensivo, ela detonava o filme. É um absurdo estar sendo exibido esse filme, e não exibia o filme nas suas casas exibidoras. E aí, a gente tem, portanto, esses 2 cinemas, nesse período. Professora, a senhora ficou sem o áudio. Acho que desligou o microfone, sem querer. Porém, a Igreja Católica ela não se furta de dar opinião sobre o que estava sendo exibido em outros cinemas. Ela fala mal de qualquer filme que ela julgue indecente, ofensivo, ou que vai influenciar de forma negativa os aracajuanos nesse momento. Tem, inclusive, um padre que é muito curioso, que é o Padre Brito, e ele faz comentários sobre os filmes. Ele assistiu a um filme chamado Nossos Mortos Serão Vingados, que é sobre uma tropa norte-americana que é atacada pelos japoneses, né? E ele faz uma leitura literal do filme. Ele diz: o japonês é mau de verdade. Eu vi no filme. Ele confunde completamente. Ele toma aquela leitura ficcional como um relato da realidade. E ele orienta as pessoas a pensarem dessa forma. Então, a Igreja Católica não se restringia apenas a esses cinemas que ela organizava.
Aqui em Sergipe, a gente não tem, respondendo a outra pergunta, a gente não tem uma produção muito grande de filmes nesse período. Mas a gente tem um registro dos Jogos de Verão, de 1939, se eu não me engano, que foi feito. E ele foi exibido nos cinemas. Foi contratada, a Tupi Filme foi contratada, né, que era uma produtora do Rio de Janeiro, foi contratada para gravar, para registrar os Jogos de Verão, e esse filme foi exibido nos cinemas de Aracaju. Não sei se talvez a Tupi tenha esse registro, acho muito difícil, mas eu vi que houve esse específico, nesse filme específico, não outros. A maioria dos filmes que eram exibidos, eles vinham de fora de Sergipe, poucos filmes nacionais. A gente tem uma produção nacional que também tem dificuldade de produção, tem dificuldade de distribuição, e dadas essas condições todas, né, técnicas, materiais, durante a guerra também vai faltar película, vai faltar material para filmar, para gravar filme, e quem vai estar fazendo filme assim, enlouquecidamente, são os Estados Unidos, porque as próprias produtoras europeias também vão ter dificuldade. Maravilha, professora. Bem, a gente tem aqui mais uma questão de alguém com o nome Cariri. Ele pergunta o seguinte: professora, no documentário O 507, Submarino Alemão em Aracaju, se encontram alguns relatos de ataque à residência de Nicola Mandarino, que foi tido como espião nazista. Esses filmes tiveram alguma influência nesse caso? Não, esse filme, especificamente, né, um documentário, ele é recente, tá certo? Durante a Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem de projeção de filmes sobre a guerra e sobre os agressores é material norte-americano, até onde eu sei. São filmes ficcionais, né, filmes comerciais, mas também há filmes documentários. Há filmes norte-americanos que participam de uma estratégia política do governo norte-americano, tá? E eles exibem alguns filmes documentários aqui no Brasil e em Sergipe também, em Aracaju também. Né? Vão exibir filmes em escolas, vão exibir filmes no Instituto Histórico, para a população, gratuitamente. Alguns desses filmes antinazistas, eles serão exibidos gratuitamente pelo governo estadual, vai ser exibido para a população, porque se entende que aquele discurso explica, esclarece, satisfaz a necessidade das pessoas de entenderem o que é o nazista, repito, diante de uma dificuldade, de uma escassez de material no Brasil sobre os agressores. E aí a gente tem uma confluência de interesses, que é o governo brasileiro, né, quer se aproximar dos Estados Unidos, o governo brasileiro quer fomentar o ódio, né, a revolta das pessoas aos agressores do Brasil, porque o Brasil quer mandar pracinhas para a Europa. Então, precisa mostrar quem são esses agressores, precisa desnudar, né, apresentá-los e de uma forma que é a forma da propaganda norte-americana. Então, era um interesse norte-americano, né, os filmes hollywoodianos são feitos inicialmente para o público estadunidense, mas nesse momento existe um interesse a mais para exibir esses filmes no Brasil, que é esse interesse do governo varguista de disseminar essa visão norte-americana sobre os alemães aqui em Sergipe, no Brasil e em Aracaju.
Maravilha, professor. Bem, as questões acabaram, mas eu, em nome de toda a comissão organizadora, a gente agradece tanto a presença quanto a disponibilidade da senhora nesse feriado, nessa noite de feriado. Agradeço também, Jonatas, tem algumas pessoas que no final deixaram algumas mensagens, não sei se você viu aí, o Oswaldo, José de Almeida Bispo, né, a professora Marilza Oliveira da USP, né, algumas mensagens, não perguntas, mas falando de algumas questões. José Almeida Bispo fala da década de 60, né, a professora Marilza fala aí que os tempos religiosos deveriam virar em cinema e não o contrário. Isso mesmo, o Oswaldo, ele faz um comentário: se o Cine Rio Branco estivesse funcionando, seria um dos cinemas mais antigos do mundo. Uma pena, né? Toda vez que eu lembro, é aquela sensação assim de impotência, porque realmente não adianta fazer mais nada, já foi. Isso é verdade. Jonatas, muito obrigado, então, e agora, também não menos importante, a gente vai para o momento de clima cultural, e gostaria de chamar Josineide para ler o poema. E antes que Josineide leia, eu gostaria de lembrar a todo mundo que depois do poema de Josineide, a gente sempre faz aquela tradição com os nossos convidados. Então, desliga a câmera e liga o áudio para aquilo que a gente faz no final, certo? Por favor, Josineide, apareça aí. Só um momento. Estão vendo? Sim, é você só ampliar. Ângela, por favor, desligue sua câmera, por favor. Ok, tá ok? Ok. Cinema. Na grande sala escura, só teus olhos existem para os meus. Olhos cor de romance e de aventura, longos como um adeus. Só teus olhos, nenhuma atitude, nem o traço, nem o gesto persiste sobre o vácuo de uma grande sombra comum. E os teus olhos de opala, exagerados na penumbra, são, para os meus olhos soltos pela sala, uma dupla obsessão. Um cordão de silhuetas escapa desses olhos que, afinal, são dois carvões pondo figuras pretas sobre um muro de cal. E é uma gente esquisita em torno deles, como de dois sóis. É um sistema de estrelas que gravita. São bandidos e heróis. São lágrimas e risos. São mulheres com lábios de bombons, bobo, gordos, alegre com guizos. Homens maus e homens bons. É a vida, a grande vida que um Deus artificial gera e conduz, no mundo branco e preto, e que trépida nos seus dedos de luz. Almeida, Guilherme, Toda a Poesia, segunda edição, São Paulo, Martins, 1955, verso 5, páginas 60 a 66, publicada no livro Encantamento. Boa noite a todos e obrigada. Obrigado, professora Josineide. E agora a gente devolve a palavra à nossa convidada para os últimos momentos, digamos assim. Professora Andresa, por favor, possa ligar sua câmera e falar, então, seus últimos momentos aqui na nossa live. Bom, eu só quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui participando do Clio Digital. É um projeto incrível, enorme, né, professor? Quase que eu não consigo participar, porque meu sobrinho inventou de casar durante a pandemia, né? Eu sou contra o casamento na pandemia, mas ele quer casar e eu vou ter que ir para não dar confusão na família. A gente conseguiu fazer essa troca, a minha fala seria no outro dia. Estou muito feliz, né? É muito bom falar sobre cinema. A conversa foi maravilhosa, foi muito leve. Obrigada a todos vocês, a todas vocês. Obrigada, professor Lindivaldo, pelo convite, né, pelas palavras, pelos comentários. E espero encontrá-los aí em outros momentos
para falar mais sobre cinema, que tem mais coisa para a gente conversar. Nós é que agradecemos uma noite dessa tão maravilhosa, tão leve, de um tema muito gostoso. Parabéns, então, pela sua fala. Gente, agora é o momento exato que eu peço que todo mundo não ligue a câmera, mas ligue o áudio. Uma salva de palmas para a nossa convidada pela sua live. Obrigado e boa noite a todos e todas. Ficam somente aqui na sala minha equipe de organização para a gente avaliar a live de hoje e da próxima sexta-feira. Boa noite, então. Obrigado, professor Andresa. Obrigado a todos e todas que assistiram até o final. Beijos.